Olá, viva, bem-vindos a mais uma bancada litoral aqui na Norte Litoral TV. Este é um programa que é um pouco agridoce. Como sabem, nós servimos os concelhos da Póvoa de Varzim e também de Vila do Conde, e hoje, se por um lado festejamos a subida de divisão do Rio Ave à Primeira Liga, também estamos a assinalar a descida de divisão do Varzim à Liga 3. Vamos começar, como sempre, por saudar o nosso comentador Norte Litoral TV de Desporto, o João Couto, e vamos começar, João, exatamente por Vila do Conde. A festa foi feita hoje em Vila do Conde. O Rio Ave recebeu um dos candidatos à subida, exatamente o Desportivo de Chaves, e fez o trabalho bem feito, e este trabalho bem feito desde o início da temporada, eu diria, porque o Rio Ave desce, o Rio Ave sobe, e acaba por bater em casa na última jornada exatamente o Desportivo de Chaves por 3-0, e a festa depois nas ruas de Vila do Conde, num autocarro panorâmico até ao centro da cidade, a festa feita pelos vilacondenses, e uma festa merecida. Sim, no fundo acaba por ser uma equipa que desceu no play-off na época passada, e que depois manteve a aposta para esta época e andou grande parte do campeonato, ou quase todo o campeonato, ali nos lugares cimeiros. Eu diria que do quarto, quinto para cima. Portanto, era uma equipa, era um candidato assumido, foi sempre um candidato assumido. E, portanto, e fez por isso, teve bom desempenho, teve bons jogos, não teve grandes quebras em termos de pontuação, manteve sempre aquela regularidade do Rio Ave. Não foi um clube com muitas derrotas, antes pelo contrário, mas o que é facto é que conseguiu a sua equipa e o seu treinador, os seus dirigentes, manter o Rio Ave sempre naquele caminho certo, e efetivamente conseguiu. Portanto, conseguiu. Hoje, ao ganhar em casa um outro candidato que ainda tinha uma resta de esperança, o Desportivo de Chaves, que vai disputar o play-off, como tu sabes, com o Moreirense da Primeira Liga. E, portanto, acabou por juntar o útil ao agradável, ou seja, conquista um título nacional. É sempre um título nacional. E portanto, com a consequente subida. Há uma coisa que é importante dizer, é que tudo isto é um trabalho que já vem há longos anos do Rio Ave. O percalço terá sido a descida de divisão. Uma vez que o Rio Ave, nos últimos anos, foi por, creio eu, 2, 3 vezes à Liga Europa. Portanto, é um trabalho que ao longo dos anos foi solidificando, e apesar do Rio Ave ter descido, não descambou, digamos assim, está a voltar à Primeira Liga. Tudo isto parece haver aqui um suporte, digamos assim, em toda a estrutura também. E eu chamava-lhe uns alicerces. Uhum. O Rio Ave manteve de facto algumas pedras base, e depois o Rio Ave é um clube talhado para fazer rodar alguns bons jogadores oriundos de grandes equipas. E, portanto, a partir daqui começa a formar o seu conjunto, neste ou naquele setor, muniu-se de um treinador conhecedor, com um bom discurso, muito, muito reto, muito culto, um discurso culto, um homem que fala de futebol, lê muito bem o jogo, sabe muito bem discernir as situações, não embarca naquele futebolês nosso do pontapé para a frente e do falar por falar, não, é muito sensato. O Luís Freire, conhecemos de treinar as equipas madeirenses, nomeadamente o Nacional, mas acaba por ser uma mais-valia para o grupo, e isto é muito bom, fazer passar esta mensagem para o interior do grupo. Isto é muito bom. Portanto, alimenta de alguma forma a mentalidade dos jogadores, porque sabes que lidar com homens profissionais de futebol, alguns deles de diferentes países, não é fácil. Não é fácil. São culturas diferentes, hábitos diferentes, e depois se tiver um ou outro árabe, como sabes, a determinadas alturas do ano, refiro-me ao Ramadão, é muito complicado de gerir, fazer ver a eles, do ponto de vista anímico, e portanto, ainda por cima, porque ela ainda não acabou, ainda anda aí a pandemia, embora um bocadinho mais baixa, digamos, mas ainda anda aí. Tudo isto são fatores que foram conjugados no sentido de fazer com que a equipa nunca descambasse. Repara, o Rio Ave
como eu já disse, não fez um percurso de baixo para cima. O Rio Ave fez um percurso praticamente sempre lá em cima. Exatamente. Portanto, não foi aguentando, porque a pressão é enorme, Rui. Como sabes, não basta estar em primeiro lugar, é preciso manter o primeiro lugar, que às vezes até custa mais do que subires 1 ou 2 ou 3 lugares na classificação. Portanto, o manter é terrível, porque a concorrência é feroz, como foi esta época. Surgiu um Casa Pia, olha, há 83 anos que o Casa Pia não subia, ainda nós não éramos vivos, mas lia-se qualquer coisa sobre o Casa Pia. E agora lá está, na primeira liga. E já lá está. Mas apareceu, o Casa Pia apareceu. E o Varzim, quando outros clubes que nós vimos ainda na primeira volta, nomeadamente quando jogavam com o Varzim, e olhávamos para aqueles planteios, para aquelas equipas, e dizíamos, oi, isto tem potencial para estar lá em cima. E não chegaram, muitos deles não chegaram lá acima. Nacional, Penafiel, eu diria que Leixões, o próprio Feirense, que esteve lá e claudicou já nas partes finais. E depois há o próprio Mafra, que chegou quase a ameaçar os primeiros lugares, e portanto todos estes clubes vieram por aí abaixo. E olhando para o lado da tabela, vemos um histórico do futebol português, a Académica de Coimbra, a descer de divisão, a conseguir menos de metade dos pontos, por exemplo, do Varzim, que é outro histórico do futebol português que também desce de divisão, e agora vamos aproveitar para falar exatamente do Varzim. Uma época para esquecer, que poderia ter sido salva nas últimas jornadas e perdeu-se essa oportunidade. Olha, eu acho que quem é responsável naquele clube deve fazer um balanço, mas um balanço sério. Um balanço sério, frontal, honesto, para se ver os pós e os contras do que aconteceu esta época. Foram vários fatores. Foi um treinador que foi tarde e a más horas embora. Foram jogadores, alguns deles, que não estiveram... É preciso lembrar que o Varzim, quando diz isso, o Varzim esteve 20 jogos sem ganhar. O que é muito, Rui, o que é muito. 20 jogos seguidos. O Varzim enganou toda a gente, sabes quando? Quando para a Taça de Portugal foi a Alvalade e fez uma vistaça perante o Sporting. Não adiantou nada, perdeu. Perdeu por 2-1. O que é que o Varzim queria? Queria chegar à final da Taça? A Taça não é para o Varzim. Para o Varzim era o campeonato. Por isso, simplesmente, era o campeonato. Abdicou quase à nascença, entre aspas, quase à nascença da Taça da Liga. Perdendo aqui com o Rio Ave e foi nas grandes penalidades. A partir daqui tem que se virar para o campeonato. O campeonato é que interessa. Portanto, como eu disse, chegou ao Alvalade e arvorou-se em Leão. Não. Leão é o Sporting. O Sporting aqui é o Leão. O Varzim é lobo de mar. Mas, enfim, não chegou. Agora, como eu estava a dizer, um treinador que foi tarde e a más horas. Jogadores que, alguns deles, não agarravam o lugar. Treinador novo que ainda agarrou o barco e ainda fez alguma coisa. O Pedro Miguel fez, não se vai dizer também que não fez, porque a culpa também não é só dele também, não é? Já estou a englobar toda a gente, todos, mesmo aqueles que foram embora e mesmo aqueles que ficaram. Portanto, as pessoas têm que, toda a gente tem que assumir estas responsabilidades, ou deixou de as tomar. Mas há aqui uma coisa fundamental, é de que isto estava anunciado, o dia de hoje estava anunciado. E estava anunciado quando? Não nos podemos esquecer que nas últimas 3 épocas tivemos aquela final, digamos, em casa com a Académica. Quem se lembra? O treinador do Varzim, César Peixoto. Aquilo foi... Enfim, pronto, correu bem. À primeira correu bem. A época passada correu bem também. Havia que ganhar ao Oliveirense. No último jogo também correu bem. Mas à terceira, meu amigo, viemos, apesar da vitória, com o Mafra hoje, mas o que é facto é que não, quer dizer, não se aguenta tantas épocas seguidas, quer dizer, tem que esperar sempre pela última para o Varzim poder manter-se ou não. Mas o grande toque nesta descida, naturalmente, começa, eu já não diria na trofa, quando o Varzim jogar contra 10, acaba por perder. Mas o jogo a seguir em casa com o Covilhã não se pode perder em casa com um competidor direto. E nós, depois disto, vimos logo esse alto. Isto só um milagre é que nos vai salvar. Isto porquê?
Porque com o avançar e nas jornadas finais, quem está mais interessado em jogar e ganhar, naturalmente, são os primeiros a atirarem-se para o chão. Veja-se o caso do Covilhã. Naturalmente. Agora, se o Estrela da Amadora hoje precisasse do resultado, o Varzim, pelo menos o play-off, iria atingir. O problema é que o Estrela, as equipas já fizeram o campeonato delas, já nem sobem nem descem, e como sabes, aqui os treinadores colocam 3 ou 4 que jogaram pouco, um que veio de um castigo longo ou de uma lesão longa e por aí fora, e formam ali um conjuntozinho, pronto, para enganar a assistência. E é isto que acontece nestes jogos. E olha, e para mal de nós, enfim, estamos na Liga 3. Estamos na Liga 3, essa é que é essa. Parabéns ao Rio Ave, sobe divisão e é o campeão da segunda divisão 2021-2022. O Varzim vai descer para a Liga 3. E agora vamos exatamente por aí, começando novamente no Rio Ave. O que é que podemos esperar deste Rio Ave para a Primeira Liga? E depois vamos passar para o Varzim para saber o que é que podemos esperar do Varzim na Liga 3. Aqui a Liga 3 não é liga profissional. Mas vamos começar pelo Rio Ave. O Rio Ave vai querer, digo eu, retomar todas aquelas boas prestações e boas épocas que fez quando estava na Primeira Liga, onde atingiu várias vezes as provas europeias. Apenas e só isto, quer dizer, nem vai pensar de lutar pela manutenção e por aí fora, não. O Rio Ave tem boas bases capazes de o manter na Primeira Liga, porque o que aconteceu na época passada foi um acidente de percurso, porque não se consegue, num play-off como o Rio Ave teve, perder os 2 jogos. Perdeu em casa e perdeu em Arouca. Quer dizer, afinal, onde é que esteve o problema? Quer dizer, o Rio Ave não aguentou toda aquela pressão, não estava habituado, é natural. Agora, numa Primeira Liga é outra montra, são outras bases. Naturalmente irá manter mais ou menos aquela espinha dorsal, começando pela equipa técnica e por aí fora, e portanto a Primeira Liga, eu diria que ainda vai motivar mais aquelas gentes. Portanto, tudo isto, eles estavam à espera, estiveram um ano à espera, desceram em circunstâncias, enfim, não diria trágicas, mas em circunstâncias que não estavam a contar com elas, mas aconteceu e estamos de regresso à Primeira Liga. Quanto ao Varzim... E parabéns ao Rio Ave. E quanto ao Varzim... o Varzim precisa efetivamente, em termos de plantel, eu diria de uma lavagem, digamos, de uma lavagem. Mas, atenção, é preciso ver que o Varzim vai para eleições no final deste mês, no dia 28, e há 2 listas para serem apresentadas a sufrágio aos sócios. Edgar Pinho, que se recandidata, e um novo, que é o Pedro Costa, que é um jovem que é filho do advogado do Dr. Paulo Costa, que já fez parte dos corpos sociais do Varzim, portanto, nesta gestão de Edgar Pinho, e que saiu, como ele, outros, ao longo deste percurso de 3 anos do primeiro mandato de Edgar Pinho, e, portanto, surge este jovem Pedro Costa para fazer, então, para encabeçar uma lista concorrente, então, às eleições no dia 28. A partir daqui é que a nova direção, digamos, será uma nova direção, é que vai pensar e posicionar-se relativamente à próxima época. Portanto, não sei, Rui, nesta altura o que poderá estar por trás disto, se vão procurar umas outras coisas que se fala há tantos anos nesta terra, mas fala-se que é a formação de uma SAD e por aí fora, mas numa Liga 3, meu amigo, fazeres uma SAD, acho que não dá muito jeito. Aqui a Liga 3 é aquilo que dizíamos há pouco. São campeonatos amadores. São campeonatos amadores, onde não há profissionais. Não há grandes receitas. Não há receita da televisão. Não há grandes incentivos, a menos que surja alguém capaz de, sei lá, uma parceria qualquer com um clube árabe, como fez há dias o Leixões, que lhe permita, enfim, olhar para o futuro e pensar que o objetivo principal é aquele e não desta divisão. Porque o que é a Liga 3? A Liga 3 é a 3ª divisão. Exatamente. Não é? É a 3ª divisão. Agora, um clube como o Varzim estar numa 3ª divisão, uma terra como a nossa, que tem um clube
Histórico. Já com 21 presenças na Primeira Liga, um 7º lugar, creio eu, o melhor lugar do Varzim foi um 7º lugar na Primeira Liga. Com 100 e tal anos, portanto, 116 anos, é muita coisa. É muita coisa. Não estamos a brincar. O que é facto é que, enfim, olha, tudo isto nos custa muito, mas o que é facto é que aconteceu. O inevitável aconteceu, mas continuo a dizer que o Varzim não desceu hoje. O Varzim desceu quando perdeu aqui em casa com o Covilhã. Portanto, a partir daqui, não se pode, com um competidor direto, não se pode perder. E como dizíamos, uma época para esquecer do Varzim. Muito rapidamente, João, para fecharmos este último programa desta temporada da Bancada Litoral, vamos só olhar a Primeira Liga. O Futebol Clube Porto ganha a Primeira Liga e tem agora, no fim de semana que vem, exatamente a hipótese de fazer a dobradinha frente ao Tondela para a Taça de Portugal. Tem essa possibilidade, perante um clube que desceu. Exatamente. Portanto, é um clube que não tem nada a perder, o favoritismo é total do Porto, mas é preciso prová-lo em campo. Portanto, e não pensar em festejos antecipados, que senão, se nos lembrarmos, há umas épocas atrás, embora esse clube também depois levou para aí umas cambalhotas. Desportivo das Aves. O Desportivo das Aves ganhou ao Sporting e, portanto, há que ter isso em atenção o Porto tem que estar certo. Mas não deixa de ser curioso, no final da Taça de Portugal, o primeiro contra o último, ou um dos que deste de divisão. Não, o último foi abeçado. Exato, sim, mas é um dos que deste de divisão. Claro, desceu de divisão. É 17º o Tondela, portanto, desceu. É a possibilidade que o Porto tem de fazer a dobradinha. Aliás, quem olha para esta edição da Taça, digamos que a final da Taça já foi feita. Foi em duas mãos entre Porto e Sporting. Não é? Ou então, se recuarmos ainda mais um bocadinho na prova, vemos que foi entre Porto e Benfica. O Benfica é eliminado pelo Porto na Taça. Portanto, repara que o Porto já passou duas finais, eliminando o Benfica e eliminando o Sporting. Vem agora. Portanto, se não ganha, mais importante. Claro, se na final dita, para lhe ser entregue o troféu, se não ganha um Tondela, mas pronto, olha, como se costuma dizer, nós já vimos muita coisa no futebol. Ora, aí está. E porque queremos ver ainda mais, cá estaremos na próxima época com mais uma temporada da Bancada Litoral. João, até lá, naturalmente, votos de muita saúde, de boas férias para quem for de férias, e nós cá estaremos, então, lá para agosto. Ou mais. Com a Liga 3 ou mais. A Liga 3 é capaz de ser mais tarde. Costuma começar em finais de agosto, inícios de setembro, portanto, depois na devida altura. E vai ser uma temporada na Bancada Litoral em que ainda vamos acompanhar também a Seleção Nacional, no Qatar. Sim, esperemos que sim, porque vem aí jogos de preparação. Aliás, os campeonatos vão ser interrompidos, depois de começarem vão ser interrompidos. Os campeonatos profissionais começam logo ali no início de agosto. E portanto serão interrompidos para dar continuidade. Depois o Mundial entre novembro e dezembro. É entre novembro e dezembro e portanto será uma época nova mesmo para todos nós e mesmo para as seleções e para as ligas. Vamos ver como é que elas se comportam. Dá algum jeito a alguns campeonatos espalhados aí pelo mundo, dá algum jeito na altura em que vai ser este campeonato do mundo. Porque depois começam as épocas ditas oficiais deles. Mas enfim, a ver, vamos, como é que mas a força do futebol reside toda na Europa, portanto, e como tal, como sabes, os campeonatos começam ali no verão e depois estendem-se durante 8, 9, 10 meses. Portanto, e aqui há que fazer uma paragem por causa do Campeonato do Mundo. Este ano é assim, daqui a 4 anos logo se vê. Ficam as nossas despedidas, um feliz verão para si, com muita saúde, não se esqueça que ainda estamos em tempo de pandemia. Um grande abraço, tudo bom para si então e até à próxima temporada da Bancada Litoral. Até à próxima e já agora saúde para todos.